Se você é mulher, lésbica, madura e cansou de final feliz fake, essa série é pra você. Aqui, amor não vem com filtro. 2 mulheres maduras. Muita bagagem, pouca paciência. Luísa e Érica não são jovens. São reais. São 2 mulheres que não estavam prontas. Estavam cansadas. E ainda assim, a esperança teimosa de amar de novo. E se ainda pode dar certo? E sim, ainda pode. O vinho era bom demais para ser desperdiçado com conversa fiada. Érica segurava a taça como quem segura um segredo, pela haste, com os dedos tensos, precisos, aristocráticos. O restaurante era um desses lugares em São Paulo que tentam ser Paris, mas são apenas versões ansiosas de si mesmos. Tinha música ao fundo, tinha gente falando de cinema iraniano, de exposições que ninguém visitou, de livros que ninguém terminou. Ela, não. Ela estava inteira ali. Vestia um blazer cinza chumbo sobre um vestido preto sem forma, como se dissesse: "Não me olhe, estou me escondendo com estilo". Seu cabelo estava preso, mas com fios escapando, os fios que sempre denunciam as mulheres que ainda vivem. A terceira mesa do fundo era dela, e só dela. Até que a voz chegou antes do corpo. Esse prato, ele tem mais pretensão que sabor. Érica levantou os olhos com lentidão, não por surpresa, mas por cálculo. À sua frente, uma mulher morena, pele cor de café com vinho, cabelos curtos, olhar atravessado. Usava um casaco de couro escuro, como quem voltou de um lugar frio e hostil. Luísa, a nova convidada do jantar. A mulher que Clara, sua ex-aluna e ainda amiga, mesmo que Érica não soubesse por quê, havia avisado que poderia incomodar. "E você?", Érica disse sem se mexer, sem sorrir. Aquela que não espera ser anunciada. Silêncio. O tipo de silêncio que 2 felinos fazem antes do primeiro bote. Luísa sentou-se sem permissão. O garçom tentou intervir, mas ela o ignorou com um levantar de sobrancelha. "Gosto de mulheres que olham para dentro, mas preferia que você me olhasse nos olhos", disse Luísa. Érica sorriu, mas não com a boca. O sorriso aconteceu nos ombros, no jeito de girar a taça. "E eu gosto de mulheres que sabem o momento certo de calar. Talvez você aprenda." Luísa inclinou-se para frente devagar. Havia algo em seu jeito que misturava Berlim, Havana e aquela padaria da Vila Buarque que só abre às 5 da manhã. "Eu vim do frio, mas sinto que essa noite vai me queimar por dentro." Érica pensou em responder, mas não disse nada. Preferiu beber. A noite caiu sobre São Paulo como um vestido de veludo rasgado, bonito à distância, indecente de perto. Luísa mexia no cardápio como quem folheia um testamento. Érica, em silêncio, assistia, não à mulher, à composição, ao corpo inclinado, à curva do queixo, ao modo com que ela pressionava o canto da boca com o polegar, distraidamente. Como se não tivesse acabado de invadir seu espaço, como se aquilo fosse rotina, invadir. "Você está me observando como quem lê um roteiro ruim", disse Luísa, sem tirar os olhos da carta de vinhos. Érica cruzou as pernas. Os sapatos de couro velho estalaram no chão de mármore, como se recusassem o verniz ao redor. "Estou tentando decidir se você é um clichê bem escrito ou só mais uma personagem que se acha subversiva por usar o próprio nome em letra minúscula no Instagram." Luísa sorriu, mas não sorriu. Ela transbordou um desprezo sensual.
Isso vindo da mulher que escreveu uma peça inteira com 3 cadeiras e nenhum personagem. E lotou 5 semanas na oficina. Érica devolveu. Silêncio de novo, mas dessa vez, um silêncio grávido. A mesa virou arena, os talheres observavam, o vinho, cúmplice, esperava ser servido. Qual é o seu problema com mulheres mais jovens, Érica? Perguntou Luísa, cortando o ar como quem corta frutas ácidas. Érica ergueu uma sobrancelha, seu único músculo que ainda reagia rápido ao mundo. Nenhum. Elas só são fáceis demais de impressionar. E você, quer ser desafiada? Eu quero ser desarmada, mas com estilo. Luísa encostou as costas na cadeira. 1 segundo. 2. E então, estalou os dedos. O garçom surgiu como uma peça de xadrez obediente. Um tinto seco, do sul, o mais amargo que tiver. O garçom hesitou. Érica completou. E traga gelo para ela. Parece que está acostumada com água batizada. Luísa riu. Um riso curto, grave. Aqueles risos que moram no abdômen e sobem como fumaça. Você me odeia? Ainda não, mas estou considerando. Do lado de fora, a cidade fazia barulho. Do lado de dentro, nascia uma guerra. Ou talvez, o embrião de uma queda. Daquelas quedas que doem mesmo quando você sobrevive. O vinho chegou, escuro como vísceras de tempo. Luísa girou a taça com precisão germânica. Não bebeu. Apenas deixou o aroma subir como se ele dissesse mais do que qualquer palavra. Érica observava. Disfarçava, sim, mas mal. Sua respiração havia mudado, não pelo desejo, ainda, mas pela ameaça doce de ser lida. E ela não era a mulher que se deixava decifrar sem antes soltar os cães. Berlim deixa marcas? Érica perguntou, com voz entediada demais para ser honesta. Só em quem já estava rachada antes de chegar, Luísa respondeu. Pausa. As duas sabiam que estavam rodeando algo. Uma espécie de abismo com carpete de veludo. Nem o garçom ousava interromper. Ele depositou o vinho, o couvert, o silêncio e sumiu como se tivesse testemunhado um crime. E você? Luísa apontou com o queixo. Ainda escreve para tentar apagar o que sente ou já aceitou que não sente mais nada? Érica arqueou a sobrancelha, um gesto seu, clássico, que já derrubara críticos e amantes. Eu escrevo porque falar é vulgar. As pessoas falam demais e sentem de menos. Luísa sorriu e pela primeira vez o sorriso veio com tristeza. Ou talvez você só esteja cansada demais para se contradizer. Érica bebeu, um gole inteiro, seco, preciso. E você, Luísa, veio ao Brasil para esquecer alguém? Não, eu vim para descobrir se ainda sou capaz de lembrar. Érica sentiu, mas não deixou escapar. Seus olhos desviaram para a parede do restaurante, onde uma obra de arte contemporânea expunha um coração humano partido ao meio por uma lâmina de luz. Ironicamente simbólico, esteticamente patético. Isso é arte ou só trauma embalado para decoração? Murmurou Érica, apontando com os olhos. Luísa não olhou. Isso é São Paulo tentando entender o próprio vazio. E nós duas, sentadas aqui, como se ainda dessemos conta de amar outra vez. Silêncio, agora pesado, não de guerra, mas de um reconhecimento incômodo. Duas mulheres na beira do abismo emocional, uma tentando esquecer, a outra tentando lembrar. Érica pousou a taça. As mãos estavam firmes, mas a voz traiu, com doçura mascarada. Não sei se te acho presunçosa ou só perigosamente honesta. Você não precisa escolher, eu vim com os 2 pacotes.
E então, Luísa fez o que nenhuma mulher devia fazer no primeiro encontro com Érica. Ela encostou a mão, de leve, sobre o pulso dela. Não foi um toque erótico, foi uma interrupção sagrada. Érica não recuou, mas também não respirou. O toque durou menos de 1 segundo, mas reverberou como trovão debaixo da pele. Érica não moveu o braço, também não respondeu, mas os olhos, aqueles olhos que sempre mantiveram o mundo a uma distância segura, agora estavam perigosamente perto. Desculpe, disse Luísa, recuando a mão com delicadeza. Esqueci que você não gosta de ser tocada. Não é isso, Érica disse, quase num sussurro. É que não sei mais reagir quando o toque não é um ataque. Luísa não respondeu. A frase pairou entre elas como um corpo sem dono. O garçom apareceu para recolher o couvert. Érica o ignorou. Luísa agradeceu com um aceno, mas sem olhar. Ambas estavam em outro plano agora. Naquele lugar onde não se mastiga, não se fala alto, não se existe casualmente. Érica pegou o guardanapo, desenhou nele com a ponta do dedo molhado de vinho. Você veio para ficar? Perguntou, sem erguer o rosto. Vim para ver se ainda existe um ficar em algum lugar dentro de mim. Então é uma busca? É uma última tentativa. Érica finalmente levantou os olhos. Eles estavam vermelhos, talvez pelo vinho, talvez por outra coisa que nenhuma das duas ousaria nomear. Você sabe que mulheres como nós são boas em começar coisas e péssimas em sustentá-las, não sabe? Luísa riu, mas foi um riso curto, duro, daqueles que doem mais em quem ri do que em quem ouve. Eu não vim aqui sustentar nada, eu só vim parar de fugir por uma noite. Silêncio. De novo. Mas agora não era incômodo, era íntimo. Como se um pacto tivesse sido feito no subsolo do diálogo. O som do restaurante sumiu. A música de fundo virou ruído. O tilintar dos copos, o riso das outras mesas, tudo desapareceu. Restaram apenas elas. Érica, com sua elegância cansada. Luísa, com sua fúria contida. E o que estava crescendo entre as duas não era uma história, era um perigo. Luísa ajeitou o cabelo curto atrás da orelha. Um gesto pequeno, mas em Érica causou o mesmo efeito de uma lembrança súbita, daquelas que fazem o peito doer antes mesmo de se entender o porquê. Ela conhecia aquele gesto, não nela, mas em alguém. Você me lembra alguém, Érica disse, com a voz agora baixa, sem escudo. Luísa levantou uma sobrancelha, não com sarcasmo, mas com uma curiosidade suave. Isso é bom ou ruim? Érica respirou fundo. Isso é perigoso. Pausa. Os pratos chegaram, bonitos demais para serem comidos sem culpa. Mas nenhuma das duas pegou nos talheres. Sabe o que me disseram antes de eu vir hoje? Luísa disse, sem olhar diretamente. O quê? Toma cuidado com Érica. Ela é brilhante, mas afiada. Érica sorriu. Um sorriso lento, amargo, como quem aceita o elogio e a acusação com a mesma elegância. E você, também te avisaram sobre mim? Perguntou Luísa. Não, e talvez por isso eu tenha vindo. 1 segundo, 2. Os olhos se encontraram no tempo exato entre o sarcasmo e a ternura. Aquela era a cena final. Aquele tipo de cena onde a câmera, se existisse, não cortaria para o beijo, nem para a porta se fechando. Cortaria para o rosto, para a dúvida, para o perigo doce de querer mais. Luísa ergueu a taça, finalmente. A Berlim em mim saúda a São Paulo em você. Érica ergueu a dela também. E a São Paulo em mim está surpresa por ainda querer brindar. Luísa acordou às 5h17.
não porque queria, mas porque o corpo sabia o que a mente ainda fingia esquecer. Fazia isso desde que voltou. Dormia pouco, comia menos e se movia pela cidade como quem atravessa um lugar onde ninguém a conhece. E isso era ao mesmo tempo um alívio e uma maldição. São Paulo era quente demais, barulhenta demais, viva demais para uma mulher que ainda carregava a morte nos olhos. Sentada na beira da cama do pequeno apartamento alugado na rua Itacolomi, observava a luz cinza da manhã entrar pela persiana como se fosse uma confissão. Ao lado da cama havia uma caixa, não mala, não mochila, caixa. De papelão, fita larga, canto rasgado. Dentro, um livro de cartas de Rilke em alemão, um colar com um pingente de âmbar rachado, uma foto polaroid de 2 mulheres abraçadas em frente a uma parede grafitada, uma receita de estrogonofe escrita à mão com uma mancha de vinho no canto e, embaixo de tudo isso, um envelope que ela ainda não teve coragem de abrir. Luísa fechou a caixa, lentamente, como se ela pudesse escutar. A cidade começava a pulsar. O barulho da feira ao longe, o ronco dos ônibus, o samba abafado vindo de algum rádio velho. Ela se levantou. O chão estava frio, mas isso era quase um prazer. Tomou banho sem olhar no espelho. Vestiu-se como quem se prepara para uma batalha. Calça escura, camisa branca, blazer de linho bege e botas. Nada chamava a atenção. E ainda assim, ninguém passava por ela sem olhar 2 vezes. No café da esquina, pediam um expresso sem açúcar. O garçom tentou puxar conversa, mas ela respondeu com o olhar. Um olhar que dizia, não, obrigada, já fui partida em pedaços demais por hoje. Enquanto esperava, abriu o caderno de anotações. Na primeira página, apenas uma frase, escrita com tinta azul. Eu não vim para esquecer. Eu vim para ver se a dor muda de formato no calor. Fechou o caderno. Não era hora de começar. Érica. O nome vinha com gosto de dúvida. Luísa o repetia mentalmente como quem testa uma palavra nova num idioma antigo. Não sabia ainda o que sentia, mas sabia o que não sentia. Aquela indiferença que sempre lhe acompanhava, mesmo nas noites de sexo bem executado e afeto coreografado. Érica desordenava. Érica arranhava as paredes internas. E isso, para alguém que passou os últimos anos organizando tudo ao seu redor, como se o amor fosse um catálogo de exposição, era insuportavelmente viciante. A Augusta ainda dormia com um olho aberto. Era cedo demais para os perdidos e tarde demais para os santos. Luísa caminhava devagar, como quem mede cada passo entre um presente incômodo e um passado que ainda latejava. As lojas estavam com as portas entreabertas, como bocas indecisas. Vendedores começavam a organizar a vitrine. Prostitutas cansadas trocavam olhares com executivos em trajes de academia. O cheiro de pão fresco se misturava ao de suor antigo. Tudo era contraste. E ela também. Parou na frente da galeria. Ainda estava fechada, claro, mas ali, atrás daquela porta de vidro fosco e metal envelhecido, estava o projeto que a havia puxado de volta para o Brasil. Não era uma exposição qualquer. Era uma curadoria sobre presenças ausentes, arte que falava de quem partiu, de quem sumiu, de quem ficou, mas deixou de estar. Luísa quase sorriu. Quase. Pelo menos agora posso justificar a melancolia como estética, murmurou, encostando a testa na porta fria da galeria. A rua refletia no vidro. E por um momento, ela viu uma sombra ao lado da sua. Não era ninguém. Ou talvez fosse. Talvez fosse Laura. A mulher da foto,
a mulher da receita de estrogonofe, a mulher do colar de âmbar rachado, a mulher que ela amou em Berlim e perdeu sem velório, sem explicação, sem direito de sofrer oficialmente. Era como se Laura tivesse virado fumaça, mas o cheiro da fumaça ainda morasse nas roupas de Luísa. Ela fechou os olhos e por um segundo, apenas um, o corpo inteiro tremeu. Como se o nome de Érica, que ela não havia dito desde a noite anterior, atravessasse aquele silêncio e tocasse a pele por dentro. Érica era diferente, não porque fosse melhor, mas porque ela ainda estava viva. E Luísa, que por anos só amou fantasmas, agora estava diante da possibilidade brutal de amar alguém que poderia responder. O celular vibrou. Mensagem de um número salvo como Marcelo, Galeria. Precisamos decidir os textos curatoriais hoje. O artista do quarto painel atrasou. Trago café? Luísa não respondeu. Ela estava ali, no presente, mas parte dela ainda caminhava pelas calçadas de Berlim, onde nenhuma galeria podia curar o vazio. Atravessou a rua. Entrou na galeria com a chave, que girou como um clique final de uma lembrança velha. Vamos ver se o Brasil ainda me tolera. E fechou a porta atrás de si, sem saber que naquela mesma tarde iria reencontrar Érica. O elevador antigo fazia um ruído metálico que lembrava vagamente uma tosse de velho morrendo. Érica o odiava. Mas ali estava ela, com sua pasta de couro, sua impaciência contida e o cabelo preso de forma deliberadamente displicente. Subia para uma reunião de curadoria, a convite de Marcelo, aquele mesmo que insistia em juntar cabeças femininas relevantes da cena artística paulistana. Érica já sabia, alguém iria tentar convencê-la a voltar aos palcos com uma nova peça. Ela, que já tinha decidido nunca mais escrever com prazo. Tudo que tem prazo tem preço, e tudo que tem preço pode ser comprado, pensou como quem repete um mantra surrado. Quando o elevador parou no andar da galeria, ela saiu como uma mulher que não espera ser interrompida. Mas foi. Luísa estava virada de costas, ajustando algo em um painel. Os cabelos curtos, a blusa de linho amassada, o ombro nu parcialmente exposto. Érica reconheceu a curva daquele pescoço como se fosse uma lembrança que vive no corpo. Por um segundo, apenas um, pensou em voltar para o elevador, descer, fingir que não viu. Voltar para sua solidão funcional, elegante, ordenada, mas não moveu os pés. Luísa se virou, devagar, como se já soubesse quem estava ali. Os olhos se encontraram, não como da primeira vez, onde o sarcasmo vinha antes da intenção. Agora era cru, nu, sem preparação. Érica falou primeiro. Sabia que o Marcelo ia usar esse tipo de armadilha emocional. Luísa não sorriu. Eu não sabia que você vinha. E se soubesse? Teria vindo do mesmo jeito. Silêncio, denso, mas diferente do silêncio anterior. Esse carregava história. Luísa largou o que fazia, se aproximou 2 passos. Como você tá? Érica piscou devagar, demorou para responder, como quem pesa se vale a pena dar resposta verdadeira. Funcional. E você? Desmontando. Outro silêncio. Agora, cúmplice. Érica soltou a pasta na mesa ao lado. O som foi seco, o som de quem não quer fingir mais força do que tem. Sabe o que é pior do que te ver de novo assim, sem aviso? Érica perguntou. Luísa ergueu os olhos. Não. Perceber que eu queria. A frase ficou no ar, parada, pesada, bonita demais para ser interrompida. Luísa não respondeu. Não precisava. Porque às vezes, quando 2 mulheres já disseram tudo com os olhos, qualquer palavra é uma traição.
A sala principal da galeria estava iluminada com uma luz branca impiedosa. Aquela luz que não perdoa rugas, nem obras incompletas, nem silêncios mal resolvidos. Marcelo chegou alguns minutos depois, exalando entusiasmo falso e perfume caro. "Que bom ver vocês duas juntas", disse, como quem acaba de unir dois cabos de alta tensão e espera fogos, não curto-circuito. Érica o ignorou. Luísa cruzou os braços, corpo firme, rosto de pedra. "Qual é o conceito final da curadoria?" Érica perguntou, seca como um contrato de divórcio. "Corpos em ausência", respondeu Marcelo, animado demais. "Presenças interrompidas, narrativas que perderam seu sujeito. É atual, é necessário, é emocional." Érica levantou a sobrancelha. "Em outras palavras, vamos vender luto como estética." Luísa encarou Érica. Havia dor ali, mas também uma pontada de admiração, porque só Érica era capaz de esfaquear uma ideia com 3 palavras e ainda parecer elegante. "Érica", começou Luísa, firme, mas sem dureza. "O luto é tudo o que nos resta, quando o resto foi arrancado. Ou quando a gente se recusa a enterrar." Érica devolveu. Marcelo tentou intervir. "Olha, meninas, se isso é pessoal, eu..." "É sempre pessoal", Luísa cortou, olhando direto para Érica, ainda mais quando se trata de arte, ou de pessoas que fingem que não se importam. Érica segurou a pasta com força, os dedos brancos, a respiração contida. "O que você quer de mim, Luísa?" Silêncio. Luísa não respondeu de imediato. Olhou para uma das obras ainda não penduradas, um retrato fragmentado de uma mulher com o rosto coberto por pinceladas negras. Clara passou aqui ontem. Pronto, Clara. O nome caiu entre elas como uma porta sendo batida no meio de uma igreja. "Ela perguntou de você." Luísa completou, sem tirar os olhos da tela. Érica permaneceu imóvel. "E o que você disse?" Luísa se virou. "Que você ainda é brilhante, mas perigosa." Érica riu, um riso seco, sem alegria. "E você, ainda está com ela?" "Não, mas talvez ela ainda esteja comigo. No olhar, no tom de voz, na raiva." Érica deu um passo à frente. Não havia ameaça, apenas exaustão. "Você me chama de perigosa, mas foi você quem desapareceu sem deixar uma palavra naquela noite." Luísa baixou os olhos. "Porque se eu ficasse, não ia conseguir sair nunca mais." Silêncio. Marcelo, finalmente entendendo que não era hora de nada, desapareceu atrás de uma porta de vidro, como um figurante inteligente. Érica se aproximou da tela inacabada. "Isso é você? Isso sou eu", antes de entender que a ausência também grita. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou. Só se escutava o zumbido da luz e o coração delas batendo alto demais para ser ignorado. A galeria estava muda. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas altas, tingindo tudo de um dourado triste, aquele tom de fim que só existe nas cidades grandes quando ninguém está olhando. Marcelo já tinha ido embora. Os assistentes sumiram como bons fantasmas. O som da rua vinha abafado, como se o mundo lá fora tivesse sido desligado de propósito. Luísa apagou o projetor. Érica, sentada num banco de madeira crua, observava um quadro que ainda não estava pendurado. Uma mulher sem rosto, afogada em linhas pretas. "Você ficou com raiva?" Luísa perguntou, quebrando o silêncio com a delicadeza de quem quebra um copo fino. Érica demorou para responder. Não porque não soubesse, mas porque ainda estava escolhendo o tom da verdade. "Não, ficar com raiva de você teria sido uma maneira de continuar te tendo por perto." Luísa mordeu o lábio inferior. Não por charme, mas por controle. "E agora?" "Agora..." Érica se levantou. "Eu tô tentando lembrar onde foi que eu guardei minha vontade de me machucar de novo." Luísa soltou o ar. Não riu.
Não chorou. Apenas existiu naquele segundo. E isso já era perigosamente íntimo. Eu não desapareci para te ferir, Érica. Desapareci porque te sentir me curando foi mais assustador do que continuar doendo. Érica se virou. Olhos úmidos, mas firmes. Você acha que eu sou curadora de gente quebrada? Eu acho que você é mais perigosa quando tenta ser gentil, porque sua gentileza é um convite para alguém ficar. Silêncio. A luz no chão se movia devagar. Desenhava sombras compridas. Tudo ali parecia encenação, menos elas. Luísa deu 2 passos. Você ainda escreve? Érica olhou para ela como quem olha para um livro esquecido numa estante alta. Só quando não tenho escolha. E agora? Agora, estou escrevendo por dentro. As duas estavam a menos de 1 metro. Nenhuma encostava, nenhuma fugia. Era aquele momento específico que só acontece entre 2 mulheres que se conhecem além da pele, quando o toque ainda não veio, mas já existe entre os corpos. Luísa levantou a mão devagar, mas não tocou. Se eu encostar, você desaba? Érica respondeu com a voz baixa, como quem lê um bilhete deixado no travesseiro. Não, mas eu posso acabar ficando. Luísa sorriu. Não com a boca, com os olhos, com a respiração, com o recuo. E então, ela baixou a mão, deu 2 passos para trás. Então, não hoje. Érica assentiu. Pela primeira vez, com paz. Não hoje. A luz apagou sozinha, como se o universo tivesse dado o sinal de fim de ato. A porta bateu com um clique seco. O apartamento estava escuro, mas Érica não acendeu a luz. Preferia a penumbra. A verdade parece menos arrogante no escuro. Tirou os sapatos sem desamarrar. Deixou a bolsa cair no chão como se fosse um animal morto que ela não queria mais carregar. Caminhou até o pequeno escritório, uma mistura de biblioteca desorganizada, altar de palavras e campo de batalha emocional. Lá estava ele, o caderno. Aquele que ela não tocava há meses, ou que fingia não tocar. Estava aberto, meio amassado, com uma página marcada por algo que parecia vinho ou sangue, ou uma lembrança. Sentou-se, devagar, como quem teme que a cadeira vá quebrar ou que ela própria vá quebrar ao sentar. Pegou a caneta e leu a frase no topo da página. Algumas mulheres não voltam, outras voltam como se nunca tivessem partido. E há aquelas que, ao voltar, fazem você desejar que nunca tivesse aprendido a sobreviver sem elas. Luísa. Sim, ela ainda estava ali. Não no caderno, na sala, no cheiro do blazer, no lugar onde o toque não veio, mas quase. Érica encostou os dedos nas têmporas, massageou devagar, como se tentasse apagar uma memória usando fricção. Ligou a vitrola. Caetano. Aquela faixa obscura que só toca quando o mundo já desistiu de fingir que é simples. Foi até a cozinha. Abriu uma garrafa de vinho, sem taça. Bebeu no gargalo, porque certas noites não merecem cerimônia. Voltou ao caderno. Escreveu uma frase. Depois, outra. Depois, riscou as 2. Depois, escreveu de novo. Se eu te amasse com a pressa que sinto, já teria sido tragédia. Mas eu te amo com o medo de quem aprendeu que amar não garante nada, nem o toque, nem a permanência. Só o nome ecoando no escuro. Fechou o caderno, não porque terminou, mas porque começou. A garrafa já passava da metade. Érica sentia o leve torpor na nuca. Aquele calor difuso que vem antes do choro, mas que às vezes se resolve só no suspiro. Abriu a segunda gaveta da estante. Lá, entre contas antigas, peças de teatro impressas em papel grosso e convites para eventos onde ela nunca apareceu, havia uma caixa preta de metal. Dentro, cartas. Érica não era mulher de e-mails.
nem de áudios. Quando algo precisava ser dito sem testemunhas, ela escrevia à mão. Puxou uma das cartas, amarelada, dobrada 2 vezes. Na frente, apenas um nome: Clara. Abriu. Leu. Em voz baixa, rouca, como se estivesse confessando para si mesma. Clara, eu não sou a mulher que você imagina. Não sou essa deusa cheia de frases afiadas e ideias brilhantes. Eu sou covarde. Eu sou tão boa em disfarçar que às vezes me convenço da minha coragem. E é por isso que eu nunca te beijei de verdade. Porque beijo, minha querida, é coisa que se dá com fé. E eu não tinha fé. Não em mim, não em nós. E agora que você foi, e que talvez eu nunca diga isso olhando nos seus olhos, eu preciso escrever. Preciso te dizer que não foi porque você era jovem demais. Foi porque você me viu inteira, e eu não sabia o que fazer com isso. Érica parou. A carta tremia nas mãos. Ou era ela que tremia? Dobrou com cuidado, como se fosse vidro, como se ainda doesse encostar. Se levantou, foi até o espelho da sala, aquele de moldura antiga, madeira escura, herança da mãe. Se olhou, por longos segundos. Eu estou envelhecendo, disse em voz baixa, quase surpresa. E pela primeira vez em muito tempo, não houve sarcasmo. Luísa não era Clara. Não era jovem, não era fácil, não era uma promessa. Era um espelho. E Érica sabia que se olhasse de novo, não ia conseguir desviar. O relógio da parede marcava 2h17. Érica passou a mão no rosto. O vinho tinha deixado os contornos mais moles, a censura interna mais fraca. Não estava bêbada, estava disponível para saudade, para impulso, para a ideia absurda que nascia no corpo antes de virar pensamento. Vestiu o sobretudo preto, o velho, aquele com cheiro de teatro e cigarro francês. Pegou a chave. Saiu. A rua estava vazia, mas não silenciosa. São Paulo nunca é. Caminhava como quem segue um mapa invisível. Virava esquinas sem planejar. Parava nos semáforos mesmo sem carros passando. Velho hábito de quem ainda respeita o caos. Passou por 2 bares fechando, por um casal brigando em voz baixa, por um cachorro dormindo em frente a uma floricultura. Tudo parecia estar esperando que ela passasse. Na altura da rua Sabará, parou. Reconheceu a árvore de copa redonda, a mureta quebrada, a pintura descascando no portão azul. A casa de Luísa. Não sabia como sabia, mas sabia. E ali estava, com o corpo frio, o coração quente e nenhuma ideia do que faria se aquela porta se abrisse. Aproximou-se do portão, não para bater, mas para sentir. Encostou os dedos no ferro, frio, rígido, como a mulher que dormia lá dentro. Ou não dormia. Talvez Luísa também estivesse acordada, escrevendo, ouvindo música, pensando em tocar, em não tocar. Érica fechou os olhos. Não disse nada, não chamou, não invadiu. Apenas ficou ali, respirando como quem espera um sinal e torce para ele não vir. Depois de alguns minutos, virou as costas. Começou a andar devagar. O som da cidade voltou, mas agora com outra frequência. De longe, no andar de cima da casa, uma luz acesa se apagou. Clara acendeu o 3º cigarro da noite e abriu a janela do apartamento minúsculo na Vila Romana. O céu estava vermelho. Não por poesia, por poluição mesmo, mas ela achava bonito assim mesmo. Tinha 32 anos, do tipo que já sofreu mais do que devia, mas ainda sonha com finais bonitos. Estava sozinha, mas não solitária. O nome de Érica ainda latejava na parede mais funda da cabeça. E o cheiro de Luísa ainda dormia na fronha do travesseiro.
Ela não sabia qual das duas tinha sido mais cruel ou mais sincera. A verdade é que todas mentiram, inclusive ela. Abriu o laptop, tela em branco. Tentava escrever sobre ausências, mas só saíam frases de presença. É possível amar duas mulheres e ainda assim se sentir invisível? A ausência não dói tanto quanto o gesto incompleto. Eu fui à pausa entre duas mulheres com medo. Fechou o laptop, acendeu outro cigarro, dessa vez com raiva. Clara amou Érica com fascínio, com aquele amor que você dedica a quem te ensina a pensar bonito, mas também te faz se sentir pequena. E amou Luísa com vísceras, com sexo, suor e a urgência de quem quer se perder em alguém mais velho só para esquecer que é jovem demais. E nenhuma das duas ficou. Érica nunca chegou, Luísa nunca parou. O celular vibrou. Era uma mensagem de áudio de Luísa. 00:42. Hoje eu vi Érica. Não foi nada, mas foi tudo. Desculpa se isso ainda te dói. É que dói em mim também. Boa noite, Clara. Clara não respondeu, só digitou. Apagou. Digitou de novo. Apagou de novo. No final, apenas colocou o celular virado para baixo, encostou a cabeça na janela e sussurrou só para ela mesma. Vocês duas são meu acidente preferido. O sol já batia contra a janela do quarto, mas Luísa não tinha coragem de abrir os olhos. Estava deitada de lado, abraçada a um travesseiro que ainda cheirava a nada. Ou a Clara. Virou-se devagar. O corpo pesava como depois de uma febre, mas a febre tinha nome e sobrenome: Érica. Mas o fantasma que ocupava a cama ainda era Clara. Levantou, sem pressa, pé descalço no chão frio. Café preto, amargo, sem palavras. No canto da sala, uma mesa de madeira clara. Sobre ela, um bloco de papel, uma caneta preta e um envelope vazio. Sentou-se e começou. Clara, eu não sei se você ainda pensa em mim com raiva, ou com saudade, ou com aquele tipo de carinho que as pessoas usam para disfarçar arrependimento. Eu penso em você com um nó. Um desses nós que não apertam nem soltam. Você era tempestade demais para mim, e eu fui continente demais para você. Eu queria ter te amado de um jeito mais leve, mas a verdade é que eu te quis com pressa. Quis te esquecer antes mesmo de te conhecer por inteiro. E falhei. Você ficou. Não no corpo, esse foi embora. Mas nas frases, nas músicas, no nome que eu ainda não consigo apagar da minha agenda. Eu não vou te pedir desculpas, nem vou pedir que me entenda. Eu só queria dizer que você foi verdadeira. E às vezes, isso é tudo o que um amor precisa ser para durar dentro da gente. Luísa parou, dobrou o papel, colocou dentro do envelope, não lacrou. Escreveu o nome, Clara, mas ao invés de deixar sobre a mesa, colocou dentro de um livro. Um velho exemplar de Mulheres que Correm com os Lobos, com marcações, manchas de vinho e uma pétala seca entre as páginas. Fechou o livro, guardou na estante e sussurrou sozinha. Fica aí, com todas as outras que eu nunca tive coragem de amar por completo. O céu estava indeciso. Cinza com brechas de azul, aquele tipo de tempo que só São Paulo faz parecer poesia urbana. Érica caminhava sem destino certo. Só sabia que não queria ficar em casa. Vestia um sobretudo de linho cru com os cabelos presos num coque displicente. Passava por cafés, lojas de discos, rostos anônimos. Até que viu a vitrine da livraria Término.
um nome irônico demais para não ser tentador. Na porta, um cartaz desenhado à mão. Hoje, 17 horas, encontro. Arte, corpo e silêncio com Luísa Duarte. Érica parou. Riu. Um riso seco, baixo, quase um deboche do universo. Claro, murmurou. Claro que é hoje. Olhou o relógio. 17h04. Por algum motivo que nem Freud ousaria explicar, entrou. O espaço era pequeno, mas cheio. Mesas com livros empilhados, gente sentada no chão, 3 gatos dormindo sobre almofadas. O cheiro era de papel, café e expectativa. No canto, em pé, falando com voz baixa e olhos atentos, Luísa. Camisa branca, mangas dobradas, cabelo desalinhado com charme de tragédia bem vestida. Ela falava sobre ausências, sobre corpos como narrativas, sobre a dor como gesto artístico. Érica não conseguia ouvir direito, mas também não precisava, porque já estava ouvindo por dentro. Luísa não a viu de imediato. Érica ficou ao fundo, quieta, entre uma prateleira de poesia marginal e outra de cartas de amor de escritores mortos. Mas no meio de uma frase, Luísa virou a cabeça e viu. Parou. Por um segundo, tudo parou. Até o gato pareceu prender a respiração. Érica não sorriu. Luísa também não. Mas os olhos disseram: "Você veio." Luísa engoliu em seco. Voltou à fala. Errou uma palavra. Corrigiu rápido. Seguiu. Mas a pele, essa, não disfarçou. O corpo inteiro falava a presença de Érica agora. No final do evento, a livraria se esvaziou devagar. Érica foi até a mesa de livros, pegou um exemplar de um autor qualquer. Luísa se aproximou, ainda com o microfone na mão, desligado. "Isso foi inesperado", disse ela. Érica folheou o livro sem olhar. "Eu não gosto de eventos, mas gosto de livrarias. E do acaso. Eu também. Principalmente quando ele força o que a gente foge de ver." Érica fechou o livro, olhou nos olhos dela. "Você acha que a cidade está tentando fazer a gente se encarar?" Luísa encostou o quadril na mesa. Cruel, bonita, cansada. "Não, a cidade só fornece o cenário. Somos nós que escrevemos o roteiro quando paramos de fingir que não estamos no palco." A livraria estava vazia. O sol se punha lento. E as duas, de novo, ficaram onde não deveriam estar. Uma na frente da outra, sem defesa. A rua já estava com cheiro de noite. As luzes acesas pareciam lanternas de velório poético. "Tem um trafé aqui perto, quase ninguém vai", Luísa disse, ainda com o microfone desligado na mão. Érica deu de ombros. "Perfeito. Eu odeio multidões, mesmo depois que elas vão embora." O lugar era minúsculo. Paredes de tijolos expostos, luz amarela, mesas de madeira e um rádio velho tocando Gal Costa em volume baixo. Sentaram-se na mesa do canto, aquela que Luísa sempre escolhia quando queria falar sem ser interrompida ou ser ouvida sem confessar que queria. "Café puro?" perguntou ela. "Forte, amargo, quase ofensivo", Érica respondeu tirando o casaco. Luísa sorriu. "Igual você." Por alguns minutos, só houve som de talheres, de cadeiras arrastando, da Gal cantando "Meu amor por você é coisa de cinema." Érica finalmente quebrou o ritual. "Você parecia segura lá em cima, serena. Quase uma monja que fala sobre o corpo como se nunca tivesse amado ninguém de verdade." Luísa mexeu o café. "E você parecia uma crítica pronta para cortar tudo que não tivesse frase de impacto." "Mas eu não cortei." "Não." "E isso te surpreende?" "Um pouco." Silêncio. Érica puxou um guardanapo. Começou a desenhar com a ponta da unha. Luísa observava como quem lê um poema que não sabe se entende ou se sente. "Você foi até a minha casa anteontem?" Luísa perguntou, sem piscar. Érica parou. "Não,
Entrei. Só estive ali. Por quê? Porque eu não sabia o que faria se você abrisse a porta. Luísa apoiou o rosto na mão, os olhos suaves, perigosos. E agora? Agora eu já tô sentada aqui, e você não fugiu. Luísa se inclinou um pouco, não muito, mas o suficiente para que o cheiro do seu perfume atravessasse a mesa. Tem um pedaço seu que sempre fica no ar, Érica, mesmo quando você vai embora, e eu tô exausta de sentir o rastro e nunca o corpo. Érica não respondeu, nem desviou, apenas sussurrou. Então, para de fugir você. O silêncio seguinte não era vazio, era útero, era a gestação de um momento que podia mudar tudo. Luísa levantou a mão, encostou no pulso de Érica. Dessa vez, não houve recuo. Você ainda me quer? Luísa perguntou. Érica fechou os olhos. Eu não sei se é querer. Acho que é mais precisar com vergonha. Luísa riu. Um riso rouco, pequeno, quebrado. E você ainda sente medo? Sinto. Mas agora eu também sinto sede. A chuva não era forte. Era daquelas que nem guarda-chuva resolve. Fina, persistente, com cheiro de terra morna e lembrança ruim. Luísa e Érica saíram do café lado a lado. Não se tocavam, mas o silêncio entre elas tinha virado algo compartilhado. Quer que eu chame um carro? Perguntou Érica, sem olhar. Não. Vamos andar. A cidade tá quieta. Érica assentiu. E foram. Passos lentos, calçada molhada, respiração baixa. Passaram por vitrines fechadas, postes piscando e um flanelinha que assobiava uma música dos anos 80. Foi Luísa quem falou primeiro. Você ainda pensa nela? Érica não fingiu ignorância. Clara? É. Silêncio. Mas não covardia. Preparação. Às vezes. Quando leio algo bonito demais, ou quando escuto uma daquelas músicas que ela achava cafona. Luísa sorriu sem humor. Ela me odiava por isso, pelo meu gosto musical. E te amava pela tua bagunça emocional, pela liberdade, pela falta de explicações. E você? O que ela amava em você? Érica hesitou. Depois respondeu. O que todo mundo ama em mim. O que eu finjo ser. O que nunca entrego. A chuva engrossou. Não muito. Só o suficiente para que a pele começasse a sentir. Luísa tirou os sapatos. Caminhou descalça. Érica riu sem força. Ainda faz essas coisas? Só quando eu não quero que o chão me esqueça. Pararam sob a marquise de um prédio antigo. Luísa encostou-se na parede. Érica ficou diante dela. Eu me culpei muito, disse Luísa. Pelo quê? Por ter ficado com Clara. Pelo jeito, pela pressa, por não ter dito que ainda pensava em você, mesmo nos dias em que a tocava. Érica não desviou. E ela sabia? Clara sabia de tudo. Sempre soube. Era a única entre nós três que não fingia estar em teia. Érica se aproximou. Um passo só. Curto, mas definitivo. Eu fui cruel com ela. Talvez com você também. Mas com ela, eu fui covarde. Luísa tocou o braço de Érica, leve. E mesmo assim, ela ainda queria que a gente se encontrasse. Você sabe disso, né? Sei. A pergunta é, a gente quer se encontrar? Ou só tá tentando terminar uma conversa que começou errada? O trovão longe. A cidade respirava fundo. Érica respondeu devagar, como quem assina um documento emocional. Eu não sei. Mas pela primeira vez, eu tô aqui. Molhada, sóbria e sem frase pronta. Talvez seja um começo. Luísa fechou os olhos, encostou a testa no ombro dela. Ficaram assim, imóveis, com o passado inteiro molhando o presente. E Clara ali, entre elas, não como fantasma,
mas como ponte. O que ninguém contou pra Luísa é que amar de novo não dói onde a gente espera. Inscreva-se no canal Só Entre Elas e siga pro próximo episódio. Ainda pode doer, ainda pode dar certo.